E eu quero partilhar com você o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Seja bem-vindo. Nós vamos fazer leitura a partir do verso 6 até o verso 18. É muito importante entender que esta é a última carta que Paulo escreve. E Paulo a escreve da sua segunda prisão em Roma. Essa segunda prisão, ela foi provocada por uma perseguição política, diferente da primeira, que foi uma perseguição religiosa. E Paulo agora não está mais numa casa ou numa prisão domiciliar, mas ele está numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Este é o último capítulo desta carta e essas são as últimas palavras do capítulo. Consequentemente, essas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Como as últimas palavras de um homem sempre são palavras relevantes, é necessário ouvir o que ele está dizendo. E ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa pregação. E ele prossegue e diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão a você para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta manhã é apresentar a você o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Quem foi este homem? Que escreveu grande parte do Novo Testamento. Quem foi este homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes? Foi arrancado de uma masmorra para o patíbulo, onde foi degolado. Quem foi este homem que, apesar disso, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos? Quem foi este homem? A primeira coisa que a Bíblia nos informa acerca dele está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 4 a 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue, de uma das mais importantes tribos de Israel. Somos informados, à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma importante região do império, e ele era cidadão romano por nascimento. E que ele foi enviado, ainda muito jovem, para Jerusalém, onde morava sua irmã,
para se tornar um grande líder do judaísmo. E ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era neto do rabino Hillel, um dos mais importantes rabinos da história judaica. Diz Gálatas 1,14, que no judaísmo, dentre os seus pares, ele se destacou pelo seu zelo, pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, de mente prismática, poliglota, influente. E verdadeiramente encarnava o perfil de se tornar o grande rabino, grande mestre do judaísmo em Israel. Curiosamente, enquanto ele crescia e se fortalecia, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, onde estava o sinédrio, os escribas, os fariseus, os saduceus, mas na pobre, pequena, esquecida e desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma academia teológica, mas com as mãos calejadas na urdidura da luta de uma carpintaria. E o rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem de fato tem autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam e aos pobres era anunciado o evangelho do reino. Certamente isso provoca inveja e ciúme no sinédrio. E escalam pessoas para vigiá-lo, para policiá-lo, para monitorá-lo. E então começam a persegui-lo. Contratam testemunhas falsas para acusá-lo. Prendem-no. Acusam-no de blasfêmia e sedição. Condenam-no à morte e levam-no ao pretório romano para que Pilatos referendasse essa pena de morte. Crucificam-no. Sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Mas, no primeiro dia da semana seguinte, uma bomba explode em Israel, em Jerusalém. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou. Nesse momento, Saulo de Tarso, como braço de ferro do sinédrio, se levanta para ser o maior opositor do cristianismo. E o Novo Testamento o qualifica de duas formas. Primeiro, ele é chamado de uma fera selvagem. Esta é a figura que está lá em Atos 9:1, que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. E a palavra respirar ameaça e morte é a mesma palavra no grego para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele mesmo se define como um blasfemo, como um insolente perseguidor. 1 Coríntios 15:9, ele também se define como o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Lá em Atos 8:3 diz que ele entrava nas casas, não respeitando o domicílio doméstico, e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9:21 vai além e diz que ele exterminava em Jerusalém os discípulos de Cristo. E você sabe que exterminar não é prender, não é bater. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Saulo era uma fera selvagem. Se não, vejamos ainda. Atos 22:4 diz que ele perseguiu o caminho, a religião do caminho, a religião cristã até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas Atos 26:9 diz que ele entendia
que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não apenas perseguia os crentes, ele não apenas perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Ele era um assassino e um assassino em série. Ele era uma fera selvagem. Mas Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele castigava os crentes, forçando-os a blasfemarem. E até por cidades estranhas, demasiadamente furioso, os perseguia. Em outras palavras, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, perseguia-os também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta Saulo de uma outra maneira. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era também um touro indomável. E esta figura está em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça. E eu vi muito garrote, muito bezerro, muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para se amansar um boi bravo é o aguilhão. É o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga, que prendia os crentes e lançava-os na cadeia, e dava o seu voto para matar esses crentes, e em vez desses crentes negarem a sua fé para continuarem vivendo, eles preferiam morrer pela sua fé. Era o Espírito Santo picando a consciência desse touro bravo, era o Espírito Santo ferroando este homem, este touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo, furiosamente, vai a Damasco, e de repente, o domador de touro bravos brada desde as alturas e joga esse touro bravo no chão e clama desde os céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui a primeira página, abre-se um novo capítulo na sua história, a preparação de Saulo para o ministério. E diz a Bíblia que ele foi levado da estrada de Damasco para a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco, onde fica 3 dias orando e jejuando. Quando o próprio Deus aparece para um discípulo chamado Ananias, lá em Damasco, e diz: vai à casa direita, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo para que ele seja curado. E Ananias está em Atos 9:13 e diz: Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. E Deus diz: pode ir, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias foi, e impôs as mãos sobre ele, e ele ficou curado da sua cegueira. E diz a Bíblia que ele recebe o Espírito Santo, e fica cheio do Espírito Santo, e ele é batizado. Agora confira comigo, por favor, abrindo a sua Bíblia em Atos 9:20. Porque logo depois que ele foi curado, que ele foi cheio do Espírito Santo e que ele foi batizado, diz Atos 9:20, que logo em seguida ele passa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Preste agora atenção no verso 22. Diz aí que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Links na descrição desse vídeo. Agora eu faço uma pergunta para você. Há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus.
Mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Portanto, há uma profunda diferença entre o que ele faz no verso 20, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, porque fez no verso 22, onde ele prova, onde ele demonstra que esse Jesus é o Messias, é o Cristo. A pergunta é, quanto tempo existe de intervalo entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta. Mas a resposta está em Gálatas, capítulo 1, versos 15 a 17. Diz que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não parte para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas ele é levado para a Arábia, onde ele fica 3 anos. E lá da Arábia ele retorna outra vez para Damasco. E a pergunta é, o que ele ficou fazendo na Arábia? Um seminário intensivo com Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, agora Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Ele fica ali exatamente reestudando o Antigo Testamento. E na medida que ele estuda e estuda, ele é convencido de que aquele Jesus que ele perseguira, de fato, é o Messias. De tal maneira que a teologia que Paulo ensina, ele não a recebe como recebeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, ele recebe por revelação direta do próprio Senhor Jesus. Convencido de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, diz Gálatas 1,18, ele retorna outra vez para Damasco, e é exatamente nessa volta que se encaixa Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece? Os judeus querem matá-lo. E ele precisa fugir de Damasco, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai? Agora ele vai para Jerusalém. E eu gostaria da sua atenção, porque eu gostaria de levantar uma tese aqui. E a tese é esta. Às vezes nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades do cristianismo que eu e você precisamos aprender, que é a doutrina da nova aliança. E essa doutrina Paulo vem ensinar mais tarde, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns, cheiro de vida, para a vida, para outros, aroma de morte, para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar sem resposta. E a resposta só vem no capítulo 3, quando ele diz a nossa suficiência vem de Deus. A minha tese é a seguinte, quando Paulo está subindo aqui em Atos 9:26 para Jerusalém, ele ainda não está governado pela doutrina da nova aliança. Ele ainda está governado pela velha aliança. E a velha aliança é fácil de entender. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse para Moisés, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto a você, fizeram? Não fizeram. Por que não fizeram? Faltou sinceridade? Não. Faltou poder. Faltou poder. Na velha aliança, tudo depende de mim, nada de Deus. Na nova aliança, tudo depende de Deus, nada de mim. Quando Paulo sobe para Jerusalém, ele sobe governado pela velha aliança, porque na cabeça dele, ele sobe para se tornar o grande líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus Cristo eram galileus. E você sabe que lá na Judéia, os galileus eram tratados como gente de segunda classe. Eram desprezados. Era gente sem massa cinzenta na cabeça. Tanto é fato que quando aconteceu o derramamento do Espírito, lá em Atos 2, a multidão se ajunta e quando eles olham e perguntam assim, mas o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e falaram, não, fica tranquilo, são galileus. São galileus. Estão embriagados.
Saulo deve ter pensado, jamais esses apóstolos galileus vão lograr êxito no quartel-general da religião mundial, aqui no sul, aqui em Jerusalém, aqui na Judéia. Segundo motivo que ele tinha para pensar que ele devia ser o líder. Os apóstolos de Jesus, além de galileus, eram iletrados, eram incultos. E Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, os doutores da lei, os fariseus, o sinédrio. E ele deve ter pensado, esses homens, além de galileus, são incultos e iletrados, jamais eles conseguirão sucesso no trabalho aqui em Jerusalém. Terceiro, ele, Saulo, fora criado em Jerusalém, conhecia os corredores domésticos da religião de Jerusalém, conhecia os intestinos do sinédrio em Jerusalém. Ele devia ter pensado o seguinte, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu sou o homem adequado para implementar a igreja aqui em Jerusalém. E com essas ideias na sua mente é que ele sobe para Jerusalém. Agora confira comigo Atos 9:26. Diz que quando ele chegou na igreja de Jerusalém, os discípulos não acreditaram na conversão dele. Pensaram que ele estava blefando. Pensaram que ele estava sabotando a fé cristã e bateram a porta da igreja na cara dele. Ele que queria ser líder, nem recebido ele foi. Primeiro golpe. Diz Atos 9:27 que Barnabé o apanha, que Barnabé o acolhe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos e agora os apóstolos recebem e ele agora tem plena entrada e saída na igreja de Jerusalém e ele começa a discutir com os helenistas e os helenistas resolvem matá-lo. E logo em seguida a Bíblia diz aí que os discípulos, ou seja, os membros da igreja se reúnem e diz para ele, Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja. Você não pode ficar aqui. Agora preste atenção comigo. Não é fácil para um pastor estar convencido de que deve ficar numa igreja, quando os membros da igreja estão convencidos que ele deve sair da igreja. Não é fácil. Sabe o que ele fez? Ele não saiu. Ele não saiu. Mas não foram apenas os crentes que queriam que eu fosse embora, não. Atos 22, versículo 17, diz que Deus apareceu para ele e diz, vai embora. Arruma as malas e vai embora. Ora, gente, ser mandado embora de uma igreja pela liderança da igreja, pela assembleia da igreja é uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não sobra outra opção. Sabe o que ele fez? Ele não foi embora. Não foi. Veja Atos 22:18, que ele começa a argumentar com Deus, ele começa a razoar com Deus, ele diz, mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que está dizendo para Deus? Deus, o senhor vai cometer um erro estratégico me tirando, o senhor não pode fazer isso. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil. Deus, o senhor não pode fazer isso. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar. Deus diz, vai! Sabe o que ele fez? Ele não foi. Não foi. Volta comigo para Atos 9:30. Diz que os discípulos se reuniram e levaram-no até Cesareia. Preste bem atenção, que ele não foi. Ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Mas dali o levaram para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Deus está dizendo para ele, meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim. Sabe quanto tempo ele ficou no anonimato lá em Tarso? Mais de 10 anos. Para quem queria ser o homem estratégico, Deus o bota no banho-maria, longe dos holofotes, no completo anonimato, mais de 10 anos. Sabe por quê? Porque eu tinha que entender primeiro que tudo depende de Deus, nada depende de mim. Mas o pior não tinha acontecido. O pior está em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer algo pior do que isso? Você que acha que a pessoa estratégica para a igreja crescer, no dia que você sai, os problemas se resolvem e a igreja explode em crescimento.
Deus primeiro estava trabalhando em Saulo para depois trabalhar através de Saulo. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Mas aí, muitos anos depois, acontece um avivamento em Antioquia da Síria. A igreja manda para lá Barnabé. E diz Atos 11, versículo 25, que Barnabé se lembrou de Saulo. Diz, vou pensar, vou lá buscar o Saulo, vai trabalhar comigo aqui. E pegou Saulo, foram para Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. E durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus, uma multidão de discípulos veio ao Senhor. E agora diz Atos 13, 1-3, que a igreja estava reunida em oração, e o Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste bem atenção, o Espírito Santo mandou separar, não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Primeiro você entende que tudo depende de Deus, e nada depende de você. Eles vão para a ilha de Chipre, chegam em Pafos. O procônsul quer ouvir o evangelho, interessado no evangelho, o seu mágico, a tiracolo, Elimas, o mágico, tenta impedi-lo. E diz a Escritura que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no mágico e diz, ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego e os olhos da alma do governador se abrem, e ele é convertido. E diz a Bíblia que a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo. Sabem por quê? Porque ele agora tinha entendido que tudo depende de Deus, nada depende de mim. Mas, amados irmãos, quando chega em Atos 13, diz que o jovem João Marcos, que era primo de Barnabé, que era auxiliar dos dois missionários, resolve voltar para casa. E eu não sei se você já perguntou por que o Marcos voltou. A Bíblia não diz, mas a gente pode inferir. E eu gostaria de sugerir algumas possíveis razões. Primeiro, é que ele era muito jovem ainda e pensou que missões era um negócio de turismo, muito empolgante. Quando ele percebeu que não era turismo, ele disse, não, esse negócio não dá para mim não. Estou muito novo, não quero correr risco, vou voltar para a casa da minha mãe. Segunda possibilidade. Quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio do caminho, a liderança muda. E ele pensou, bom, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, mas a liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade. Talvez ele era muito judeu ainda para acreditar nesse negócio, só a conversão, só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Então esse negócio está avançado demais para a minha cabeça. Eu vou voltar. Quarta possibilidade, que é a que eu creio que seja mais plausível. Diz Gálatas 4, versos 13-15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Talvez, e com muita probabilidade, a mesma que Paulo se refere em 2 Coríntios capítulo 12, de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé. O espinho na carne veio de Deus ou de Satanás? Com certeza de Deus. Sabe por que eu sei que é de Deus? Porque o propósito era para que ele não se ensoberbecesse. Eu pergunto a você, Satanás tem algum interesse em que você não seja soberbo? Satanás teria algum interesse em que Paulo não fosse soberbo? Quando Deus permite um sofrimento na sua vida, Satanás usa esse sofrimento para esbofetear a sua cara. Para dizer o seguinte, está vendo aí? Ó? Será que Deus te ama mesmo? Cadê seu Deus? Então, não consta a Bíblia que quando Saulo sai de Antioquia, agora se torna o Paulo, ele estava doente. Mas nessa viagem, a primeira viagem missionária, consta a Bíblia que ele chega no seu destino, lá na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, doente.
Muito provavelmente, diz os estudiosos, que Paulo contraiu uma malária na região de Perge da Panfilha, uma região alagadiça, pantanosa, de grande incidência de doenças tropicais, como a malária, e então isso provocava uma dor de cabeça insuportável que afetava inclusive a sua visão. E por isso é que diz lá que os Gálatas, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então o jovem João Marcos deve ter pensado assim: bom, eu não quero ficar doente, eu não vou prosseguir nessa viagem, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, fecha o parênteses. Eles vão, deixam a região pantanosa, de perto da Panfilha, sobem as montanhas do Cáucaso e vão pregar lá em cima nas montanhas, perto da Panfilha, Antioquia da Pisídia, Perge, Derbe e Listra. Com lágrimas, com lutas, com sangue. Mas deixa igrejas estabelecidas, liderança estabelecida, e agora diz Atos 14, versos 26 e 27, que eles retornam para a igreja enviadora, a igreja de Antioquia, e eles então reúnem a igreja e testemunham quantas coisas Deus fizera por intermédio deles, e como Deus abriu a porta para os gentios, para a fé cristã. Agora note uma coisa, nota de rodapé de novo, tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Porque eles relataram não quantas coisas eles fizeram, eles relataram quantas coisas Deus fizera. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Agora note uma coisa, irmãos. Quando a obra de Deus avança, o inferno se mexe. Pode ter certeza disso. Não há crescimento de igreja sem oposição. Não há. Não há. Se a obra de Deus está crescendo, prepare-se para enfrentar lutas. Só não tem luta no cemitério. Diz Atos 15, verso 1, que alguns membros da seita dos fariseus, ao escutarem que os gentios estavam se convertendo e sendo recebidos na igreja, desceram de Jerusalém e disseram para esses crentes o seguinte: ou vocês se circuncidam, ou então vocês não poderão ser salvos. O que está acontecendo? A teologia foi invadida por uma heresia grave. Estão afirmando o seguinte, que só a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Isso não é evangelho. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Se a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. Links na descrição desse vídeo. Não dá para fazer obra missionária com a teologia errada. Não dá. Afirmar que Deus faz uma parte e eu faço outra não é evangelho. A salvação não é uma parceria de você com Deus. A salvação, ela é absolutamente da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo entendeu bem isso e disse o seguinte: não dá para continuar a obra a não ser que a gente resolva primeiro esse problema. Reuniram um concílio, está em Atos 15, e os presbíteros, os apóstolos se reúnem e eles discutem a matéria e tratam da matéria. Fala Paulo, fala Barnabé, fala Pedro, liderados por Tiago, e eles tomam decisão, escrevem a decisão, mandam comissões às igrejas gentílicas para ler a decisão tomada, e a decisão é essa: só a fé em Cristo é a necessidade para a salvação. Não se acrescenta mais nada à obra de Cristo na cruz. Decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada. Agora sim, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Paulo chega para Barnabé e diz, está lá em Atos 15, versos 36 a 41. Vamos voltar, Barnabé? Vamos sim, Paulo. Só um detalhe. O meu primo, que nos deixou lá em Perge da Panfilha, quer voltar de novo com a gente. Aí o Paulo engrossou. Aí radicalizou, diz, não, comigo ele não vai. Comigo ele não vai. Eu não acho justo levarmos esse rapaz. Ele não serve para ser meu companheiro. Ele não serve para ser meu auxiliar. Ele não vai comigo. E diz a Escritura que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que os dois não puderam caminhar juntos. E Barnabé investiu no seu primo João Marcos, o levou para Chipre. Paulo pegou profeta da igreja de Jerusalém, Silas, então vou para outro canto. Nota de rodapé de novo. Os líderes da igreja não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Outra nota de rodapé.
Até quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. O livro de Atos passa pelo relato de Paulo e Silas. E eles querem ir para a Ásia, o Espírito de Deus os impede. E Paulo escuta a voz de um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entra na Macedônia, entra no Ocidente. Talvez por isso você e eu estamos aqui hoje, nesta manhã, neste começo de tarde. Agora preste atenção no outro ponto importante. Quem dá a direção missionária da igreja é Deus. Mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Você parou para perceber que Paulo passa batido em algumas cidades e se fixa em outras? Por quê? Isso é aleatório? Não. Paulo só se fixa em cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Bereia era a importante cidade. Atenas é a capital intelectual do mundo. E Corinto a capital da Caia. O que significa isso? Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos alugar um imóvel? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Porque às vezes nós começamos um trabalho na cidade mais escondida, compramos um terreno no bairro mais distante, na rua mais difícil de acesso, e o pior terreno. E aí ficamos 20 anos patinando lá. Deus está nos ensinando que Ele dá a direção e nós escolhemos os métodos. Mas mesmo quando você é dirigido por Deus e escolhe os melhores métodos, você tem problemas. Porque Paulo foi preso e açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Lá de Antioquia, ele escreve a sua primeira carta aos Gálatas. Agora em Corinto, ele escreve as suas duas cartas à igreja de Tessalônica. Ele sai de Corinto depois de 18 meses e vai para Éfeso, a capital da Ásia Menor, uma cidade com 300 mil habitantes na época. Hospedava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali acontece um avivamento maravilhoso. Porque diz a Bíblia que nos 3 anos que Paulo passa ali, a idolatria desarticulada, os nichos do templo de Diana que aqueciam o comércio, isso entra em colapso. Os livros de ocultismo e de magia são queimados em praça pública e as pessoas iam publicamente denunciando as suas obras e a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade e pela influência do apóstolo, o evangelho é pregado em toda aquela região. Igrejas são plantadas em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. Da cidade de Éfeso, Paulo escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. E agora Paulo está saindo de Éfeso para levar uma oferta para os pobres da Judéia. Porque lá em Gálatas 2:10 ele tinha assumido esse compromisso de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Lá em Atos 18:2 diz que na época de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. E agora tem muita pobreza na Judéia, e Paulo faz uma coleta, uma oferta especial entre as igrejas da Macedônia e da Caia para levar para os pobres da Judéia. E quando ele está saindo de Éfeso, ele para na Macedônia para escrever sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E pede oração para a igreja, para que ele não seja morto no caminho. E quando ele está embarcando em Mileto, e reúne os presbíteros de Éfeso, diz o seguinte: olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo está me assegurando uma coisa, que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele entra no navio, chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo o prende com o cinto e diz: eles vão prender você lá, Paulo. E ele diz: eu não só apenas estou pronto a ser preso, eu estou pronto a morrer em Jerusalém. Eu chego em Jerusalém e é preso. Os judeus entram em conspiração para matá-lo. A notícia vaza, chega ao seu sobrinho, chega a Paulo, chega ao comandante, e Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma, lá em Israel. E durante 2 anos Paulo é mantido preso, sendo acusado injustamente pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Festo está para entregá-lo ao Sinédrio. O Sinédrio está numa articulação para matar Paulo. Paulo descobre a armadilha e diz: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de Roma. O governador diz: para Roma você quer ir, para Roma você irá. Lá em Atos 23:11, Deus já tinha dito para ele: coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E Paulo vai para Roma.
porque Deus o queria lá e porque ele tinha vontade de estar lá. Quando ele parte para a viagem, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender um negócio desse? Você pode entender um negócio desse? Tinha 276 pessoas no navio, todas elas se desesperaram. A morte parecia inevitável. Um anjo de Deus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer, eu botei toda essa gente na sua mão. Mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando amanheceu o dia, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, mas todos se salvam. Os malteses prepararam uma grande fogueira para aquecê-los. E diz a Escritura que a única pessoa interessada em manter o fogo aceso foi Paulo. Pegou uns gravetos e jogou na fogueira. Quando jogou um monte de graveto na fogueira, brota do fogo uma víbora e prende na mão do Paulo. Meus irmãos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Quando os bárbaros viram a cobra presa na mão do Paulo, gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. E Paulo passa os 3 meses de inverno rigoroso ali e é mandado para Roma agora com todas as suas necessidades supridas pelos malteses. E ele chega em Roma, não como talvez sonhou chegar um dia. Chega preso, chega algemado. Passa 2 anos nessa prisão. E ele escreve lá em Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você pode perguntar: que coisas, Paulo, que aconteceram para você? Que coisas? E eu poderia fazer um resumão para nós. Eu poderia dizer assim: olha, eu fui perseguido lá em Damasco. Eu fui rejeitado lá em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso. Esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não tem medo de misticismo, esse homem tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso, 3 coisas aconteceram com ele, diz ele. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Aliás, Ray Stedman, que já esteve no Brasil na CEPAL há muitos anos já, de saudosa memória, disse que é um plano de crescimento de igreja que é infalível. Eu não gosto muito. Não. Ele diz o seguinte: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque ele estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana, irmãos? O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Porque Paulo era um cidadão romano, prisioneiro de César, embora ele não considerasse isso. Eu sou prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Durante 3 turnos por dia, um soldado tinha que estar algemado com ele. Durante 2 anos. Em rodízio. Sabe o que Paulo fazia? Evangelho neles. Evangelho neles. Evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. O imperador Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído como presidente das missões estrangeiras do império. Deus colocara lá dentro do palácio o maior missionário da igreja e diante dele seu auditório. Por isso em Filipenses 4:22 ele descreve de Roma assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quando você pensa que a coisa está fora do controle, Deus está trabalhando de uma maneira surpreendente. Porque Paulo estava preso, diz ele,
Porque ele estava preso, não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Meus irmãos, para um pouquinho para pensar nisso. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que está tudo de ponta cabeça, a mão de Deus está dirigindo o seu destino. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair. Pediu oração para sair, saiu. Mas não saiu para se aposentar. Não saiu para deitar numa rede, nem numa cadeira de balanço. Saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso. Muito provavelmente foi à Espanha, como era seu desejo. E nesse interregno ele escreve mais 2 cartas. A carta a Tito, 1 Timóteo. Só que uma coisa está acontecendo no mundo, irmãos. No dia 17 de julho do ano 64, Roma é incendiada. E tudo faz crer que quem pôs fogo na capital foi o próprio imperador Nero. E ele sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas de lá de cima. 7 noites, 6 dias de incêndio, 17 de julho a 24 de julho do ano 64. Quando o incêndio acaba, a cidade está devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes e começa uma sangrenta e brutal perseguição contra a igreja. Para você ter uma ideia, faltou madeira na época para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. A essas alturas, Paulo, o maior líder do cristianismo, está solto e procurado. Até que ele é preso de novo. Possivelmente em Trode, na casa de Carpo. Não deu nem prazo para pegar sua capa, nem seus livros, nem seus pergaminhos. E agora ele é preso, conforme ele diz no capítulo 2, versículo 9 de 2 Timóteo, como um malfeitor, como um bandido. Ele é jogado numa masmorra, úmida, insalubre, escura, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois é dessa masmorra que ele escreve a sua última carta a Timóteo. E agora eu queria que você abrisse no texto que nós lemos lá no começo, para nós encerrarmos. A pergunta é: como é que esse homem se sente? Como é que esse homem se sente? Eu estou falando do maior apóstolo, do maior pregador, do maior missionário, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Como é que ele se sente? Está velho, cheio de cicatrizes, abandonado. Como é que ele se sente? Ele vai compartilhar conosco isso. E a primeira coisa que ele compartilha conosco, ele faz uma revisão do seu passado. No verso 7 ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Ele está dizendo o seguinte: a vida não é de amenidades, ministério é luta, é combate. Ele diz: eu não larguei a obra no meio do caminho, não. Eu completei minha carreira. Ele diz: eu não prostituí meu ministério. Eu não vendi minha consciência. Eu guardei a fé. Não basta começar bem. É preciso terminar bem. Ele agora vai fazer uma avaliação do seu presente. Olha comigo o verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não. Eu vou me entregar como sacrifício para Deus. E outra coisa, eu não vou morrer também, não. Eu vou partir. Eu vou partir. Essa é uma linguagem de amenidade. Em vez de falar eu vou morrer, eu vou partir. Porque a palavra partida no grego, análise, tem 3 significados. Primeiro, essa palavra significa tirar o peso das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra significava você desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial.
Terceiro, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Como um dia o pastor chegou para um crente já idoso e na hora da sua partida para o Senhor disse: irmão, o senhor está preparado para morrer? Ele disse: não, pastor, eu estou preparado para viver. A casa que eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para ir para a casa permanente, a casa do meu Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Terceiro lugar, Paulo vai fazer uma avaliação agora do seu futuro. Olha o verso 8 comigo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não estou indo para o cadafalso, eu não estou indo para a guilhotina ou para a espada de Roma, eu estou indo para o trono de Deus, para a presença do juiz, para receber a minha recompensa. Mas irmãos queridos, esse homem não é um super-homem, nem um super-crente. Ele tem sentimentos. E ele vai partilhar conosco o que ele está sentindo antes de morrer. Vai dizer os dramas que ele está vivendo antes de morrer. Primeiro drama que ele está enfrentando é o drama da solidão. Olha o verso 9 comigo. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Venha, filho, mas venha antes do inverno, vem depressa. Olha o verso 11. Quando você vier, meu filho, por favor, traga Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Que coisa maravilhosa. Você lembra de Atos 15, 36 a 41? Não, comigo esse menino não vai. Ele não serve. Não quero. Ele não é boa companhia para mim. Mas antes de morrer, está dizendo: eu quero esse menino pertinho de mim. Quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer. Nunca é tarde para você curar feridas, para você restaurar relacionamentos. Eu quero dizer para você, meu amado colega, você nunca é tão grande como quando você é humilde. Paulo está dando um gesto de humildade aqui. Segundo drama que ele enfrenta, o drama do abandono. Olha o verso 10 comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado por aqueles que você investiu a sua vida. Não é fácil ser abandonado por aqueles que receberam o seu maior carinho, cuidado e atenção. É um golpe, é uma dor profunda. Links na descrição desse vídeo. E Paulo está compartilhando esse drama que ele está vivendo no ministério no final da vida, ser abandonado. Eu chego a dizer lá no capítulo 2, na sua segunda carta, que todos os da Ásia o abandonaram. Em outras palavras, ser amigo de Paulo agora é um perigo, porque ele está sendo acusado de bandido, de malfeitor, de incendiário de Roma, ou de líder dos incendiários de Roma. E as pessoas estão querendo distância dele. Terceiro drama que ele está enfrentando, irmãos, o drama da traição. Olha comigo o verso 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Diz os estudiosos que foi Alexandre o latoeiro quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que puxa o tapete. É gente que apunhala pelas costas. É gente que celebra quando você chora e se entristece quando você é promovido. É gente que torce contra, que trabalha contra o patrimônio. Mas nota o versículo 14, versículo 15, que diz aí que Alexandre não só resistiu ao pregador, resistiu também à pregação. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quarto lugar, Paulo compartilha conosco o drama das privações. Olha o verso 13 comigo. Ele tem 3 privações. A primeira privação que ele enfrenta é a privação emocional. Ele precisa de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Gente precisa de Deus, mas gente
precisa de gente. Precisa de gente. Final da vida, você precisa de gente. Durante a vida, você precisa de gente do seu lado. Um ombro amigo. Segundo, ele está enfrentando privações mentais. Ele diz assim: meu filho, quando você vier, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos. Sabe, Antônio Carlos, que me impressiona? Que esse cara sabe que vai morrer. E ainda está querendo estudar mais um bocadinho. Tem gente que passa a vida inteira sem estudar nada. Meu irmão, não tem aposentadoria no aprendizado. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Nunca dependure as chuteiras do seu ministério em nome de Jesus. Enquanto lhe sobrar uma gota de fôlego, trabalhe para Deus. Mas finalmente, irmãos, ele está enfrentando uma privação física. Física. Preste atenção nisso, querido. O maior pastor do cristianismo, maior teólogo, maior plantador de igrejas, maior apóstolo, velho, sozinho, abandonado. O frio está chegando, o inverno está chegando. Em Roma chega a temperatura abaixo de zero. Dentro de uma masmorra é tão frio lá dentro quanto do lado de fora. Ele não tem uma capa velha para usar. Quantas vezes você e eu murmuramos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir. E o maior pastor do cristianismo não tem uma capa velha para usar na chegada do inverno. Você sabe que gente velha sente mais frio do que gente nova. Estava dizendo para o seu filho: meu filho, se você não vier depressa, eu vou morrer de frio antes de ser degolado. Mas o maior, talvez, de todos os dramas, em último lugar, está no verso 16, é o drama da ingratidão. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Irmãos, sabe o que eu penso? Eu acho que Paulo, quando foi para aquela audiência, deve ter pensado assim: vai ter um exército de crentes para me defender. O cara plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, de Jerusalém ao Ilírico. Ele levou tanta gente a Cristo e tanta gente convertida pelo ministério dele. Ele deve ter pensado: deve ter filho na fé lá que não vai caber naquela sala de audiência, vai ter muita gente lá para me defender. Quando ele chega, não tem ninguém. Ninguém. Talvez ele olhasse para o fundo: vai entrar um crente, vai entrar um crente, vai entrar um crente, vai falar a meu favor. Não entrou ninguém. Não espere da terra recompensa para o seu ministério. Não espere dos homens recompensa para o seu ministério. Mas louvado seja Deus, porque o verso 17 diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial e me liberará da boca do leão. Quer dizer para você, nesta tarde, meu amado, que pode faltar para você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. Mas eu termino dizendo para você que a Bíblia quis, e Deus assim o quis, que a cena final deste homem não estivesse registrada na Bíblia. Mas eu vejo essa cena. Eu vejo essa cena. E eu imagino o dia que um rude carcereiro, já acostumado em matar tanta gente, recebe na sua mesa um pedaço de papel ou de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu vejo esse carcereiro se levantando da sua mesa, da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha na outra mão. E eu vejo esse carcereiro dando passadas firmes e pesadas por um longo, frio e escuro corredor. Eu vejo esse carcereiro abrindo uma pesada porta de ferro e entrando com a tocha de fogo
naquela cela escura, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é tirado dessa masmorra escura e úmida, ele atravessa aquele longo e frio corredor, ele chega no local do patíbulo, e o carcereiro lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que Paulo fosse expor a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta. E Paulo responde: eu quero sim, eu quero. E o velho apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tomba na terra como um mártir. É recebido no céu como um príncipe. E é este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que esse Deus nos ajude. Amém.